Pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal do online. Então, nós temos aí a nossa manhã da boa temática. Eu sempre faço uma reflexão antes da aula em relação à questão motivacional. O que motiva vocês, né, principalmente nessa situação que vocês estão, que eu já tive na situação de vocês há não muito tempo atrás. E a gente se pergunta todo dia de manhã, né, o que nos motiva a levantar e continuar, né? Em relação à relação de aprendizagem da matemática, nesse processo, eu sempre falo isso, que é um processo, né? Você tem que ter uma consciência, assim, que é um pouquinho de cada vez, né? Cada dia você vai lá e complementa uma informação. Por mais que você, às vezes, venha na aula, não esteja muito bem, né, ou com problemas, mas você vem, às vezes, sem muita pretensão, senta lá no fundo, não quer anotar muito, só quer ouvir, né? Isso, apesar de você, às vezes, achar que é pouco, é muito válido, porque é melhor do que você ficar em casa, né? Eu estou falando isso porque hoje é um dia, apesar de estar um pouco nublado aqui, é um dia agradável. Então, é sempre bom você ter essa questão motivacional de vir na aula a qualquer preço. Porque, às vezes, naquela aula, você aprendeu uma coisinha só, e você pode achar que é pouco, mas pode ser que aquilo faça diferença lá na frente, tá? E é justamente isso que eu não estou falando aqui, não, o Arruda está achando isso, não. Isso é fruto de, inclusive, experiência vivida de colegas de vocês que estavam aí e relataram, poxa, Arruda, daquela aula lá de razão, de regra de 3, eu lembrei na prova e eu consegui acertar a questão. E detalhe, se eu não acertasse essa questão, provavelmente eu não seria chamado no concurso. Não só de matemática, outras disciplinas também. Tá? Então, é essa consciência que vocês têm que ter de, claro, a gente sabe que cada um tem as suas prioridades, mas venham à aula mesmo sem vontade, né? E matemática é um processo, você não aprende da noite para o dia, é um processo de maturação matemática. Às vezes, o colega do lado aprende mais rápido, mas você demora um pouquinho mais, isso é muito individual, tá? Mas você tem que ter essa consciência de uma questão de frequência. É como se fosse um condicionamento físico, né? Você não melhora o seu condicionamento físico da noite para o dia. É gradativo, né? Na matemática também não é muito diferente. A cada dia você aprende um pouquinho, um tijolinho de cada vez a sua obra. Eu sempre falo isso, né? Um tijolinho de cada vez. Falando de matemática, você não pode ser aquela pessoa, eu sei tudo de matemática. Nunca menospreze a matemática. Sempre tem uma questãozinha que vai te colocar em xeque. É sempre isso. Tá? Na aula de hoje, por ser uma aula que a gente está na véspera de começar os novos ciclos dentro das turmas, o que eu pensei, né, em consonância aí com os outros professores das exatas? Fazer um apanhado dos 3 principais tópicos que eu acho da matemática básica, né, que são esses que estão no sumário do material de vocês na primeira página. Tá? Então, apesar, né, de algumas pessoas achar que isso é muito fácil, na verdade, na minha opinião, esse é o ponto alto nos concursos, a matemática básica. Na lista de exercícios que nós vamos enfrentar logo logo, né, tem questões aí de todos os níveis, de todos os tipos de concurso, das áreas fiscais, tribunais, policiais, né, polícia militar, prefeitura, de todos os níveis. E vocês vão poder comparar o nível daquele assunto que você achava que era fácil. Então, resolva essa questão. Para vocês terem noção, no material de vocês, tem uma questão de razão e proporção que caiu no último concurso em 2014 para auditor da Receita Federal. Um dos concursos intitulados mais difíceis do Brasil. Tá? Então, um assunto básico, mas está aí, né, na lista de vocês uma questão de razão e proporção, né, para desafiar você. Tá? Regra de 3, um assunto também básico, mas não dá para ir para uma prova sem você saber a regra de 3, porque ela é uma ferramenta para resolver outras questões, por exemplo, porcentagem.
O último concurso para analista tributário da Receita Federal, caiu uma questão de regra de 3. O último concurso para a Polícia Rodoviária Federal, caíram 2 questões de regra de 3. Então não dá para você ir para a prova sem saber regra de 3. Você vai perder questão. É certo isso. Tá? Por isso eu escolhi esses assuntos, porque eu preciso que vocês saibam, no mínimo, esses assuntos para poder desenvolver os outros. Senão você vai se frustrar, vai errar a questão fácil da prova. Tá? Eu não quero isso. Eu quero que a fácil você acerte. Você pode se dar o luxo de errar a difícil, porque ela vai ceifar muita gente. Não tem problema. Agora, se você erra fácil, aí você se obriga a acertar a mais difícil e a probabilidade disso acontecer é muito pequena. É muito pequena. Tá bom? Beleza? Vamos fazer uma rápida revisão, até porque isso não é uma aula, né, de conteúdo. Uma rápida revisão, a gente aborda as questões daquele assunto. Passamos para o outro assunto, uma rápida revisão e vamos nas questões. E a nossa aula vai ser assim hoje, tudo bem? De resoluções, mas com um paralelo dos assuntos. Eu gosto de participação, tá? O pessoal do online também pode levantar o braço, fazer pergunta e tal. Tá bem? Mas façam perguntas, ou o pessoal do online pode mandar através das mídias, aí depois eu respondo. Tá? O material de vocês está com um gabarito na última página. Eu ia sugerir que vocês evitassem olhar o gabarito. Tá? Aproveite essa aula como se fosse um teste também. Não olhe o gabarito, marca e depois deixa para se surpreender no final. Tá bem? Então vai dar aquela sensação. Às vezes eu nem coloco o gabarito, mas eu fico pensando, poxa, mas daí às vezes eu coloco, às vezes eu não coloco. Tá? Mas é disciplina consciente. Disciplina consciente. Tem pessoa que erra, olha o gabarito, muda e acerta. Não, que eu acertei aqui. Não, mas eu olhei o gabarito. Na prova você não vai ter essa situação. Então, já vá se acostumando com isso, né? E se surpreendendo, às vezes, com os seus erros, e assim você consegue identificar onde você está errando. Só assim você melhora. Né? Se você não consegue chegar ao seu erro, você não vai melhorar nunca. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar com o primeiro assunto ali. Ó, tá? Eu vou colocar meu nome aqui, o pessoal do online às vezes não me conhece. Tem alguém aqui no presencial, na aula aqui, que é a primeira vez na aula comigo aqui? Só levanta o braço para eu ter noção quem é a primeira vez. Tá, pessoal, sejam bem-vindos. Sempre tem alunos novos chegando aqui. As minhas palavras para quem está assistindo a primeira aula, até mesmo online, fiquem bem à vontade quanto a fazer perguntas. Tá? Não fiquem com aquele receio de não fazer a pergunta. Eu não gosto daquele monólogo que só o professor fala, o aluno fica parado. Eu gosto de interagir, eu gosto que você faça a pergunta. Se porventura eu não souber, eu vou correr atrás, e o mais rápido possível eu vou te dar a resposta. Tá? Mas façam perguntas, não vão para casa com dúvidas. Tá? Porque essa dúvida vai te incomodar. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Operações com frações ali é o primeiro tópico. Tá? Nós já temos datas, as datas principalmente para o primeiro semestre aqui das aulas do presencial. Tá? E está previsto, né, a princípio é essa data, 25 de março, para começar o nosso módulo de matemática básica. Tá? 25 de março, anota essa data aí se você tiver intenção, né? Início no nosso módulo. Quem já realizou esse módulo em versões anteriores, vai perceber que se fizer de novo esse, está melhor que o anterior. Sempre a intenção é essa. O material eu estou repaginando, ele remodelando, colocando bem mais questões novas, alguns assuntos que eu vi que não ficou legal, estou mudando, incluindo outros, tá? Retirei alguns. Tudo isso experiência vivida, né? Lições aprendidas, que é o que a gente chama. Então, o material está ficando legal, bacana, mais robusto, tá? E mais desafiador. Tá? Esse curso de matemática básica, levanta um braço só para me ter noção quantos já fizeram versões anteriores. Olha aí, que bacana. Né? Quem mantém o braço levantado, quem já fez mais de uma vez, pela segunda vez. Tá? E aí os colegas podem perguntar no intervalo, depois, qual é a experiência que você tem fazendo pela segunda vez o módulo, ou pela terceira vez. Parece que a sua cabeça vai abrindo. O que você não enxergava antes, você começou a enxergar. Não é fantasma, é que você começou a amadurecer, né? E isso é uma coisa natural, não adianta forçar. É você que vai desenvolver isso. Agora, esse módulo, eu estou me debruçando dia e noite no material para ficar um material assim, ó, show de bola.
completo, bem completo, com muitas questões, mas muitas questões, mais de 500 questões, de todas as bancas, todas gabaritadas. Tá? Um módulo aí que, se você tiver intenção e precisar, principalmente, porque às vezes tem pessoas que não precisam, né? Mas tem pessoas que às vezes precisam, e precisam muito. Tá? Então eu estou dedicando um tempo aí extra, bastante tempo, na verdade, tá? Nesse material para o quanto antes entregar para a coordenação para disponibilizar para vocês. Tá? Mas nós temos data já 25 de março, é o curso Módulo de Matemática Básica que eu quero fazer aí para um material bacana para vocês, tá bom? Então, beleza. E esse assunto a gente aborda lá com mais ênfase, com mais calma, por isso eu não posso falar muito, porque senão eu vou demandar muito tempo aqui, eu não vou conseguir nem resolver metade das questões aí. Tá? O que você precisa de frações? Entender uma coisa, as operações, né, e a notação da fração, principalmente. Né? A fração ela se representa assim, é do conjunto dos números racionais. Esse primeiro número que vem aqui em cima a gente chama de numerador da fração. Numerador. Esse aqui de baixo é denominador. A gente sabe que no conjunto dos números, eu vou incluir as frações do conjunto de números reais, porque o do conjunto de números reais é o maior conjunto, tirando o conjunto dos números complexos, que aí sim os números complexos, vocês principalmente, na maioria das vezes a gente não vê, porque não cai em concurso para vocês, só nas áreas fiscais, para cargos de auditor. Tá? Mas o conjunto dos reais já nos satisfaz. Esse valor aqui embaixo ele não pode ser zero. Então o B, que é o número aqui embaixo, ele tem que ser sempre diferente de zero. Tá? Não que no conjunto dos complexos isso possa acontecer também. É que não existe divisão por zero. Tá? Então a fração ela tem essa cara aqui. O que é importante nós sabermos das frações? As operações. As operações entre as frações. Nós vemos isso no módulo de matemática básica. Com mais ênfase, calma e com bastante exemplos. Agora, você tem que saber fazer uma soma entre frações. Uma soma ou subtração. Você tem que saber fazer uma multiplicação entre as frações e também a divisão. São essas as operações entre as frações. Eu nem entrei aqui no conjunto de números racionais, que a gente entra aí, potenciação, radiciação. Né? Mas tudo isso a gente vê no módulo. Estou fazendo também uma propaganda, porque para deixar claro para você, se você tem essa dificuldade, nós vamos ter uma oportunidade para melhorar esse problema aí. Tá? Que a deficiência matemática básica é uma doença. É uma doença, isso tem remédio. O remédio é um modo, estudar. Tá bem? E aí vocês podem perguntar para os colegas que fizeram o quanto melhorou e ajudou isso até psicologicamente nas outras disciplinas. Porque a matemática ela tem esse poder. Ou ela te leva no céu, ou ela te enterra no inferno. Não tem jeito. Porque quando você é mal de matemática, às vezes você se conforma. Não, meu negócio é quebrar pedra no sol mesmo, não tem jeito. Carregar peso, para mim, não dá. Tá? Em contrapartida, quando você começa a ir bem na matemática, você se sente super-herói. E não tem disciplina difícil para você. Não estou menosprezando as outras. Nem vou entrar no mérito disso, por quê? Mas, historicamente, o ensino de matemática é ruim. O Brasil está em um dos piores índices da avaliação do ensino em relação à matemática e português do mundo. Isso tem um porquê. É o ensino que é ruim. Tá? E muitas das vezes está vinculado à valorização profissional. Olha quanto um professor ganha e olha quanto um jogador de futebol ganha. Não estou dizendo que o cara não merece. Merece. Talento. Mas o professor não merece. Né? Então, isso, claro, dá um reflexo. Não é justificativa muitas das vezes, mas é a realidade. Tá? Mas tem jeito de melhorar isso aí. Aí você tem que se dedicar um pouquinho. Tá? E não é muito, não. Essas são as operações, tá bom, gente? Vamos dar só um exemplo de cada uma, só para você, essa aqui que eu sabia que era assim. Então vamos lá, vamos dar soma rapidinho, para nós poder fazer questões ali. Tá? Nós temos uma soma entre frações onde o número de baixo é igual, e nós já vimos que o número de baixo é chamado de denominador, e quando você tem uma soma entre frações onde o número de baixo é igual, é simples. É só manter esse número aqui e repetir ele. E realizar a soma algébrica dos de cima. E isso fica 4 sobre 2, que vale 2. Tá? Portanto, uma soma entre frações onde o número de baixo, o denominador, é igual. É só repetir, somar de cima ou subtrair, se for subtração. Agora, você pode ter uma soma entre frações
onde o número de baixo não é igual. Por exemplo, essa aqui, ó, 3/4 menos meio. E aí, meu amigo, agora você tem que lembrar de uma coisinha lá, né, da quarta série, quinta série, às vezes terceira série, lá do ensino fundamental. Está guardado no HD de vocês, é uma pastinha na lixeira aí. Tá? Aí, você tem duas maneiras de resolver essa questão aqui. Tá? Que você aprendeu lá com o professor lá do ensino fundamental, uma maneira de encontrar o mínimo múltiplo comum desses de baixo. Não foi isso? O MMC. E nós temos o nosso macetezinho, nossa dica aqui do curso Matemática Básica, que ajuda e é mais rápida, apesar de matematicamente estar errado. Mas dá certo. Tá? Você aprendeu lá o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4, quando os números são múltiplos, é o maior. Nós vamos aprender lá no módulo a encontrar mínimo, múltiplo e máximo divisor comum de 2 ou mais números. E precisa, porque lá no concurso da PRF vai cobrar. Por que eu sei? Porque eu tenho um amigo, o José, que trabalha na impressão de provas aí de concurso. E ele está sempre viajando. Uma hora ele está na CESP, outra hora ele está na ESAF. Esses dias ele estava aí no outro aí. Ele me manda umas fotos aí de umas provas aí. Então, você colocava o maior aqui, o mínimo múltiplo comum. Tá? E realizava as divisões. Né? A primeira leva é a divisão e depois a multiplicação. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 3 dá 3. E 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1 dá 2. Você realizava assim. Né? E aí ficaria 5/4. A resposta. Né? Opa, desculpa, aqui é menos, né? Já errei aqui. Ó. É menos. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 3 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1. Só que esse menos é dessa fração, daí arrasta aqui. Então fica 1/4. Muito bem. Vou até colocar em preto aqui. Esse é o processo que nós aprendemos. Eu vou repetir essa continha aqui do lado para fazer de uma outra maneira. Aquela maneira mais simples, que também dá certo. Você multiplica cruzado, assim, ó. Os de baixo você faz a multiplicação, 4 vezes 2 dá 8. E aqui você multiplica cruzado. 2 vezes 3 dá 6. E 4 vezes menos 1 dá menos 4. Isso vai dar quanto? 2/8. Mas não deu a mesma coisa, Ruda. Deu sim. Aqui acontece que você tem que fazer o quê? Quando couber? Simplificar. E simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. E aí você chega no mesmo resultado. Tá bom? Esta é a soma, e usei esse exemplo para explicar a subtração. Só uma rápida revisão, tá bem? Então vejam que você tem duas maneiras de resolver a mesma conta. Você escolhe, ok? Você escolhe a maneira que você quer resolver. A próxima operação, que é a multiplicação, vou dar só mais um exemplo aqui. Na multiplicação, só um exemplo, para nós ir logo para as questões. Na multiplicação de frações, sem dúvida, é a operação das mais fáceis. É a mais fácil das operações. Vou dar um exemplo simples aqui, ó, 2/3 vezes 1/5. Tá? Uma multiplicação de frações. E aqui é uma regrinha simples. Você multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. E aí você fica com 2 vezes 1 dá 2, e 3 vezes 5 dá 15, e acabou, é isso aqui. Tá? A multiplicação de frações, sem dúvida, é a mais fácil das operações. O que pega é a outra, que é a divisão. Mas também, se você entender essa regra, não tem problema. Você tem as duas notações, são essas aqui. Ó. Eu vou dar um exemplo qualquer aqui. Ó. 3/2 dividido por... vamos botar um número que não dê simplificações aqui. Ó. 4/5. Tá? Pode aparecer assim, nessa cara, vamos dizer assim, né? Nessa notação, ou ela pode aparecer assim, ó. 3/2 dividido por 4/5. Esse jeitão aqui é a mesma coisa, a gente chama de notação. Uma forma diferente de escrever a mesma coisa. Aqui é uma regra, você vai manter a primeira que aparece, que é antecedente, mantém a primeira do jeito que ela está, tá? E vai multiplicar pelo inverso da segunda. E o inverso de 4/5 é quanto? 5/4. É só inverter de posição. Quem estava embaixo vem para cima, quem está em cima vem para baixo. E aí, olha para cá. Você recai na multiplicação de frações agora. E a regra é o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. E aí você fica com 15/8. Tá? Não dá para simplificar, fica assim mesmo. A mesma coisa aqui. Ó.
mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E você vai recair na mesma coisa. Tá? Então é uma regrinha que você tem que fazer. É uma regrinha. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Simples assim. Além disso, para nós finalizar, e para ir para as questões, tá? Essas são as operações, simples, sem contexto. A primeira questão da lista é uma questão que caiu no concurso TRF aqui do Paraná, em 2014, né, para o cargo de técnico judiciário. Eu sempre observo a história das bancas e cada assunto, a evolução do assunto. A gente já discutiu isso em outras aulas aqui. Este é o papel do professor. Porque vocês não têm tempo para fazer isso. O papel do professor, aqui no Alphacom, eu posso falar com segurança pelos companheiros, é fazer uma análise aprofundada, analítica, do estudo da sua disciplina, e ainda mais, dentro da sua disciplina, tal assunto, como ele aparece na banca nos últimos anos. Né? E aí você consegue traçar um perfil da banca. O que te dá segurança é quando você é interpelado e perguntado assim, professor, será que esse assunto vai cair na minha prova? Veja, eu não sei, cara. Eu não tenho uma bola de cristal. Até porque se eu tivesse, eu estava rico. Eu botava uma mesa aqui, né, nós desligávamos as câmeras, e eu falava assim, ó, eu estou vendendo R$5.000 cada questão da prova. É seguro. Tá? Mas a gente consegue, né? Claro, isso demanda um tempo e um olhar crítico, você fazer quase que uma previsão da sua prova. Quase que uma previsão. Isso funciona muito. Eu trabalhei muito em vestibular, em Enem, e você consegue, às vezes, bater a ordem da questão. A tua segunda questão da prova vai ser uma questão de progressões, de PA, eu acho. Aí o cara sabia a prova. Não, não sabia, isso é lá, isso é estudo, meu amigo. Isso é estudo. Esse é o papel do professor. Porque vocês não, é a minha opinião. É o papel do professor. Ele tem obrigação de fazer isso. Porque você está aqui pagando. Então você precisa, no mínimo, de respeito. E aqui no Alphacom o nosso carro-chefe é o respeito pelo aluno. Acima de tudo. Né? Porque a gente sabe da história de alguns de vocês, a gente não sabe da história de todo mundo, mas a gente sabe o quanto é difícil para muitos estarem aqui. Então, o mínimo é respeito e fazer um trabalho de qualidade, o máximo que puder fazer. Tá? É isso que eu tento fazer em todas as minhas aulas. Das frações, eu preciso que você saiba um pouquinho mais, que é a questão do complementar. O que é isso? Eu vou dar um exemplo simples aqui. Se você entender isso aqui, essa é a minha pretensão, você dá um passo muito na frente de muitos candidatos nas resoluções das questões. Porque você vai resolver rápido. Aqui eu tenho uma barra que representa uma barra, né? Essa barra é uma barra de chocolate. Né? Chocolate preto. Essa é uma hora boa de falar sobre isso. Né? Essa barra eu dividi em 5 pedacinhos iguais. E eu peguei 3 desses pedacinhos aqui. Ó. Né? Qual é a fração que representa esses 3 pedacinhos que eu peguei? Tendo em vista que eu dividi a barra todo em 5 pedaços exatamente iguais. A fração que representa esse pedaço, porque fração é uma parte de um todo, sim ou não? Você chega numa padaria e você fala, me dá metade daquele bolo, me dá 1/3 daquele outro bolo, me dá 2/5 daquela outra torta ali. É assim que você fala na padaria, né? Então, a fração que representa esse pedaço é 3 pedacinhos do total de 5. 3/5? Sim ou não? 3/5. Uma palavra que principalmente o FCC gosta é do restante. Fulano de tal foi para uma feira vender ovos. Uma senhora foi para uma feira vender ovos. É alvo de uma questão de concurso. Vendeu, eu não lembro qual era a fração, vou usar aqui 1/7 dos ovos. Do restante, ela vendeu 2/5 ao segundo cliente. Opa, peraí, se ela vendeu 1/7, quanto é o restante? Tá? Então, essa palavra do restante, que é o que complementa, você tem que ter noção meio que automático. Tá? Se eu separei 3/5, qual é o restante? Fica fácil você visualizar que é quanto? 2/5. Tá bom? O restante é 2/5.
Se você tiver dificuldade, é só você fazer a diferença desse aqui, ó. 5 menos 3 é 2. E a fração mantém a mesma, porque a divisão é sobre o mesmo todo. O que eu quero é que você tenha isso meio que automático. Vamos dar exemplos mentais aqui. 2/3, qual é o restante? 1/3. Até porque se eu pegar o que eu separei com o que sobrou, tem que dar o todo. E dá. Soma entre frações, que o número de baixo repete o de baixo, e soma os de cima. E isso fica 5/5, que isso que vale 1, que é o inteiro. Então, o que eu peguei, o que eu comi, o que eu separei com o restante, tem que somar o todo. Tem que somar o todo. Apesar de ser simples, vocês vão ver nas questões aí, a grande maioria das questões, isso aqui. Tá? Vamos mentalmente. 3/4. O restante é? Isso tinha que ser meio que um som, assim, um som, uma voz só. Tá? 3/4, o restante, 1/4. Fechou. Outros exemplos. 2/7. O restante, 5/7. 3/8. O restante, 5/8. Perfeito, já entenderam. Tá? É isso aí que eu quero. Apesar de ser simples, eu só queria me certificar que todo mundo sabe disso. Porque eu posso... Vou voltar nesse exemplo aqui. Ó. Eu peguei uma barra de chocolate, dividi em 5 pedaços e dei 3 desses pedaços a Maria. O seu irmão João ficou com a metade do restante. A metade do restante. A metade do restante, você já sabe, olhando para cá, a metade do restante. Metade do restante é esse pedacinho aqui só, sim ou não? Que em fração isso aqui representa 1/5. Ok ou não? Agora, se eu pensar assim, ó, a metade do restante, o restante é 2/5. A metade disso é dividir isso por 2, sim ou não? Vamos fazer essa continha lá. A metade do restante. A metade do restante. Bom, o restante é 2/5. A metade disso é dividir isso por 2. E muitas das vezes vocês não vão poder fazer aquele símbolo. Então eu quero ter a certeza que também pela álgebra você chega na mesma conclusão. Uma divisão entre frações. Não, mas esse aqui não é fração. É. Qualquer número inteiro, ele pode ser reescrito na forma fracionária. E aí você fica, já que é uma divisão entre frações, mantém o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda. O inverso da segunda. E aqui, quando é multiplicação, você pode simplificar aqui, ó, e você fica com o que sobrou, que é 1/5. Não gostei desse troço aí. Eu quero fazer que nem tu fez aquela hora lá. 2 vezes 1 dá 2, e 5 vezes 2 dá 10. Tá bom. E aí você vai obrigatoriamente fazer a simplificação aqui, isso dá 1/5. Olha aí. Não era a metade do restante? Está lá. Tudo bem? Entender essa questão do complemento, que eu chamo assim, do que falta, o que sobra, e muitas vezes a questão vai em cima do que sobra. Volto àquele exemplo da feira. Uma senhora foi vender ovos para a feira. Para o primeiro cliente, ela vendeu 1/7 dos ovos. Veja, você não sabe quantos ovos são. Inclusive, isso é a pergunta do exercício. Para o segundo cliente, ela vendeu metade dos restantes. Metade do restante. E ainda sobrou 50 ovos. Quantos ovos essa senhora foi à feira? É uma questão de frações que muita gente não consegue resolver. Ou demora muito tempo para resolver. Demora muito tempo. Tá? Então, por isso a importância de você saber bem isso aqui. Gente, eu me prolonguei um pouco mais do que o planejado, mas era só para me ter a consciência tranquila que pelo menos isso você entendeu. Se mesmo assim você está com muita dificuldade e não entendeu, aí você é obrigado a fazer aquele curso lá no dia 25 de março. Depois não reclama. Tá? Aí não reclama. Aí aquela velha situação que você já vou repetir de novo, eu sei que vocês estão cansados de ouvir, principalmente para os colegas mais novos. Você vai fazer o concurso numa cidade tal, né? Aí sai faceiro das questões, animado. Basta você encontrar, na hora que você sai da prova, o primeiro companheiro, aquela tua lá deu 2/10, não tinha, né? Vai ser anulada aquela questão lá, né?
Não, animal, tu tinha que simplificar. Aí você entra no ônibus de volta da excursão, pega um cobertor, você cobre assim, vai lá para o final do ônibus e vem às vezes 12, 15 horas sem falar com ninguém. Ah, quer tomar uma água? Não, quer tomar, estou com dor de cabeça e tal. Então, gente, tá? Eu falo sempre isso brincando, por quê? Porque você aqui tem a oportunidade de resolver esses problemas de deficiência matemática. A gente faz o máximo que a gente pode aqui para oportunizar isso. Tá? Basta você querer, basta você abrir mão, às vezes, de alguma coisa ou outra. Né? Mas, se às vezes, você não tem essa oportunidade, a gente conversa no intervalo, a gente solta fumaça, aqui, a gente dá um jeito para te ajudar. Beleza? Apaga para mim, por gentileza, e agora nós vamos para as questões aí da lista. Tá? Acho que agora deu pelo menos dar uma reforçada, um tópicozinho ou outro. Né? Eu sei que para muita gente isso aqui é chover no molhado, mas eu preciso que você tenha, eu preciso ter a minha consciência, que todo mundo aqui sabe pelo menos o mínimo. Né? Senão você não consegue desenvolver as questões aí. Tá. Vamos lá. Bom, você sabe, né, até no dia 30 aqui, na noite do dia 30 para 31, no evento do Bye Bye, a gente fez uma aula aqui com português e língua portuguesa e matemática, e a gente enfatizou aqui a relação muito grande que tem essas duas disciplinas, apesar de muita gente se achar que não. Tá? Eu falo para vocês, resolver uma questão matemática, ela tem várias fases. Tá? Isso é metodologia. Você vai ler a questão, primeiro passo, obviamente você vai ler a questão. Existe uma diferença entre interpretar e compreender. Aí você compreende, entende o que a questão está falando. E aí você se predispõe a resolver matematicamente aquele desafio. Então são fases de resoluções para você acertar a questão ou marcar uma alternativa. A fase mais importante é a da língua portuguesa, porque ninguém consegue resolver nada se não entende o que está falando ali. Sai só fazendo conta. Mas para aí. Veja o que ele está perguntando. Não foi isso que ele perguntou. Você encontrou uma outra coisa que não é o que ele perguntou. Ele perguntou se você tem horas. E a tua resposta é sim ou não. Não é dando as horas. Que horas são? A que horas são 9h34? É que você perguntou se eu tinha horas. Eu falei que sim. Não está errado. O que acontece é que você quer uma resposta que a tua pergunta não foi essa. Sim ou não? Eu sei que é um pouco... às vezes até grosso, mas é responder o que é perguntado. Simples assim. A primeira questão, vamos resolver ela rapidinho. Olha a primeira questão aí. Então aqui tem questões de todas as bancas, até para agradar todo mundo. Senão uns ficam mais bravos que eu comigo aí. Mas tu resolveu só a questão da FCC? Para mim não é FCC. A minha é banca CESP. Nós vamos resolver de todas aí, tá? Ó, essa questão aí da FCC é uma questão bem recente, tá? Do concurso do TRF da 4ª região, que é do estado do Paraná. Olha aí, o número que corresponde ao resultado da expressão numérica. Tá? E tem uma expressão aí, vamos repetir ela aqui. 2/3 vezes 1/4 mais 5/6 vezes 7/10 mais 1/9 vezes 9/4. Tá aí, é uma expressão, não é uma equação, né? E aí, como é que resolve isso aí? É uma questão de múltipla escolha. Você pode resolver essa questão em 4, 5 minutos ou em talvez 30 segundos. Depende da sua habilidade, depende da sua visão. Tá? Eu sempre falo isso. Não tem a maneira correta de resolver, tem a resposta certa. Como que você chegou nessa resposta, meu amigo? Não sei, mas você chegou. Eu sempre falo uma brincadeirazinha aqui, que resolver um problema matemático é uma situação muito parecida com isso aqui. Você está aqui numa sala, né, você aqui faceiro, animado, e aí você tem a situação de ter que sair dessa sala e tem alguns obstáculos. Algumas pessoas vão sair por aqui, outras vão por aqui,
outras vão por aqui, vão dar uma volta, e vão, e sai. O outro vem lá, tenta, não dá. Aí, muito tempo, ele vai e sai. Mas qual é a melhor maneira? A menor distância entre 2 pontos é uma reta. A melhor maneira não tem. Tem a sua maneira, tem a minha, tem a do colega do lado. Tá? Então, resolver, às vezes, uma questão, tem várias maneiras de fazer isso. O que não pode é superstição. Né? Achismo. Eu já dei exemplos disso. Não, sabe quanto que eu encontrei? Eu encontrei a tua mesma resposta. Só que é uma coisa minha, assim, pessoal. Eu pego sempre o número da casa e subtrai da hora que eu acordei. Somo com o número do sapato. Sempre dá esse resultado. Será que nas outras questões vai dar? Nós temos que ver se dá, velho. Porque de repente tu está rico e não sabe ainda. Tá? Então não pode superstição. Hora dá, hora não dá. Tá? Não, mas que sempre nos sábados dá, mas no domingo não dá. Cara, mas aí eu não consigo te afirmar se sempre vai dar certo isso. A palavra sempre é muito forte na matemática. Né? Então vamos lá, gente. A gente já resolveu essa questão em outras oportunidades. Tá? O que você tem é uma expressão onde você tem multiplicação, soma, e multiplicação. Você tem que entender uma coisa muito básica, inclusive a primeira coisa que eu falo na aula de matemática básica. Hierarquia, ordem entre as operações matemáticas. Ordem. Tá? Nós temos 3 níveis de classificação de ordem. Potenciação e radiciação, lado a lado. Em segundo plano, multiplicação e divisão, alvorada, acorda o guerreiro lá. E por terceiro, soma e subtração. O que eu quero dizer é que você não pode desobedecer. Se você desobedecer a ordem, deveria ser preso, né? Mas não dá para prender o caboclo por isso. Ele perde a questão. Ele erra. Tá? Essa é a pena para quem não obedece à ordem das operações. Vou dar um exemplo mais simples aqui do lado. Se você tiver, por exemplo, essa situação aqui. 3 vezes 4 mais 2. E aí, quanto que vai dar isso aqui, meu amigo? Primeiro você tem uma multiplicação e depois uma soma. Quem você faz primeiro? A multiplicação. Por quê? Porque sim, acabou. Porque entre as operações aqui envolvidas, entre a multiplicação e a soma, a multiplicação ela manda mais. Ela tem mais força. Então você tem que fazer ela primeiro. 3 vezes 4 dá 12, com mais 2 dá 14. Veja que se o animal ele fizer isso aqui, 4 mais 2 dá 6, vezes 3 dá 18. Que barbada. Errou. Errou porque deu preferência para a soma. Enquanto na verdade a multiplicação mandava mais. A mesma coisa aqui. Não adianta você vir somando. Às vezes é tentador. Por que é tentador? Porque parece ser mais fácil. Né? Dá outro exemplo aqui. Né? Isso aí deu zero porque eu cortei aqui, dá 0, né? Vezes 6 dá 0. Barbadinha essa aí, né? Não, meu amigo. Você deu parece que é tentador, mas é proposital, às vezes, as questões. Né? Então, nós temos que dar preferência às multiplicações aqui, gente. O que eu quero dizer é isso. Tá? Essas multiplicações aqui primeiro. Aí depois a gente soma. Tá bom? Veja como fica fácil se você também entende a questão da simplificação. Vou desse aqui mais fácil, esse aqui, porque eu posso simplificar isso aqui com esse aqui, o que sobra, o resultado é o que sobrou. 1/4. E aí vamos repetir esse sinal aqui. Aqui também eu posso simplificar os 5 com o 10, que são múltiplos. Simplificar é dividir em cima e embaixo, nesse caso por 5. E quando eu faço isso, esse aqui vira 2, e esse vira 1. E você ficaria com 1 sobre 6, vezes 7 sobre 2. Aqui também, uma simplificação entre o 2 e o 4. Simplificar em dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Simplificando por 2. 2 divide por 2 dá 1. O 3 eu não mexi. Vezes 1. E 4 por 2 dá 2. Ficou assim. E aqui fica mais fácil trabalhar. Por que isso? Porque você trabalha com números menores. Porque se você for multiplicar aqui, já dá 35 sobre 60. Aí você tem que ir simplificando, e isso o relógio vai andando, e o tempo vai indo. Né? Aqui então ficou mais fácil, porque eu multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, dá 1 vezes 1 dá 1, e 3 vezes 2 dá 6. Vamos colocar aqui do lado. Lá vai ficar 1/6. Mais. Aqui, 7 sobre 12. E por fim, já tínhamos parado lá 1/4. Fiquei com essa situação aqui para resolver, bem melhor do que multiplicando tudo. Não que estivesse errado, mas é que você demorava mais tempo. Tá? Eu já vou falar sobre questão de tempo. Agora aqui você tem uma soma entre frações. Mas são 3 frações. E aí,
cabe você resolver para aquele método mais clássico, do mínimo múltiplo comum, porque é mais rápido. E o mínimo múltiplo comum entre os números múltiplos é sempre o maior. É 12. 12 dividido por 6 dá 2, vezes 1 dá 2. 12 dividido por 12 dá 1, vezes 7 dá 7. E 12 por 4 dá 3, vezes 1 dá 3. E olha o que ficou. 12 sobre 12. Quanto é 12 sobre 12? Vale 1. Está aí a resposta do exercício. Tá? Uma simples expressão de frações que você tem vários caminhos para resolver. Se eu fosse aqui enumerar as várias maneiras de resolver essa questão, eu consigo enxergar umas 5 de cara aqui. Tá? Então não precisa. Eu estou aqui para te dar uma sugestão de resolução e justificar, às vezes, não que tu esteja errado, está certo. Só que veja quanto tempo você demorou. Nós temos que aperfeiçoar isso aí. Uma coisa é você saber, outra coisa é você aperfeiçoar para resolver rápido. Rápido. Por quê, gente? Por quê? Porque não adianta na prova tu demorar 5, 8 minutos numa questão de matemática. Você não vai conseguir nem terminar a prova. Você tem, além de saber resolver, procurar atalhos para resolver, bateu, vamos para a próxima, bateu, pá, e vamos, acabou. Deixa o tempo para língua portuguesa, para a parte de legislação, que às vezes você tem que ler 1, 2, 3 vezes. Tem a redação, tem o cartão resposta. Matemática é a prova que você faz em 15, 20 minutos. Tem que ser assim. Se não for assim, você tem um grande problema. Né? De faltar tempo para você resolver a sua redação, por exemplo. Então aqui nós vamos aprender também técnicas para resolver as coisas rápido. Agora não pode o caboclo não obedecer às regras. Exemplo, né? Você tem uma situação assim, ó. Aquela lá estava fácil, né, tia? Olha só que barbada aquela lá, ó. Era só cortar, né? Não, cara, é uma soma, animal. Se fosse multiplicação, aí tu podia fazer. Aí tu podia fazer isso aqui. Aqui era 5 sobre 2. Não, mas ele lembra que ele falou uma aula lá? Não, mas era multiplicação, ele falou, tenho certeza. Entendeu? Aí não pode fazer isso. Ou uma vez um aluno me perguntou, numa prova, né? Tinha uma expressão de potenciação. Eu não lembro qual era. Eu vou dar exemplo aqui, ó, essa aqui. Ó. Aí depois a prova foi uma prova do pré-vestibular. Não vou falar quem foi. Professor, aquela questão lá vai ser anulada, né? Por quê? Os caras erraram na impressão, tinha um númerozinho pequenininho lá em cima. Falei, velho, aquilo lá era potenciação, aquilo lá era o expoente. É porque eu nunca vi aquele pequenininho, eu achei com certeza que era erro de impressão. Eu considerei, inclusive, como 25 aquele valor, já calculando com o erro do cara. Então o cara queria me explicar. Não, isso aqui é potenciação mesmo, é outra coisa. Tá? Então, é claro, né? É uma brincadeira, mas aconteceu. Porque demonstra que realmente o aluno não sabia, né? Não sabia. Ou não tinha segurança. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos dar uma acelerada nas questões agora. Tá? Essa aí só para nós tirar um pouco o verniz, né? E a engrenagem começar a rodar aí. Apaga para mim, por gentileza, Manuel. E vamos começar a resolver questões aí mais desafiadoras. Vamos lá, peguem o material de vocês. Eu gostaria que vocês tentassem fazer sozinhos a próxima questão, a questão do número 2. Vou dar para vocês aí 1 minuto, 2 no máximo nessa questão, que é fácil. Tá? Sem olhar no gabarito, não olha a resposta, marca e deixa aquela sensação, né? aquela surpresa para você se surpreender. Né? Questão número 2, tentem fazer rapidinho ela aí.
Feito. Esta questão tem várias maneiras de você resolver ela. Uma delas é você vir fazendo aquelas divisões e ver qual que dá a dízima. Né? É uma maneira. A outra é dado uma dízima periódica, nós aprendemos isso também no curso, né? Onde você tem, nesse caso aí, uma parte que é periódica e uma que não é periódica. Tá aí, ó. Tá? E toda dízima, ela nasce da divisão de dois números, dá-se. O problema é quem são esses números. Né? Tem várias maneiras de você encontrar, dado uma dízima periódica, a fração geratriz, que gerou ela. Chamada, intitulada de fração geratriz. Tá? Isso aqui tem várias maneiras de resolver. Uma delas é essa aqui. Ó. A primeira, a sugestão, quando você tem antes da vírgula aqui um número inteiro, né? Um número inteiro, que não é o zero, você separa. Eu posso muito bem dizer que isso aqui é isso aqui. Ó. Não está errado, ou está. Separei. E aí fica mais fácil encontrar a fração que gerou essa dízima aqui, essa parte. Tá? Isso é um processozinho, é um truquezinho que nós vamos fazer aqui agora. Né? Eu volto sempre a fazer a relação do módulo de matemática básica. Por que eu faço a relação? Porque lá eu posso dar vários exemplos, com mais calma. Né? O que eu quero é que nessa aula, esse era um dos objetivos da aula de hoje, você faça uma análise no final da aula. Meu amigo, eu achei que eu sabia alguma coisa. Você engana, às vezes, o companheiro do lado, a família, mas sozinho, lá no banheiro, sozinho, olhando para a parede. Eu não sei nada, velho. Estou enganando todo mundo. Agora, se você consegue se enganar, cara, você é louco. É ou não? O cara consegue enganar ele mesmo, velho. Tá? Mas sozinho você não engana ninguém. Né? Você engana algumas pessoas por algum tempo. Mas vai passando o tempo, vai caindo a máscara. Agora, você sozinho, naqueles momentos de reflexão, lá você tem que fazer uma análise. Pô, se eu não melhorar aquele troço, a tabuada, eu estou ferrado. Porque toda hora eu vou na calculadora, eu vou no celular. Isso é um problema, né? A gente já falou sobre isso. Então, vamos lá. Aqui, você tem uma parte que repete junto com uma parte que não repete. Nós aprendemos lá uma da malandragem. Você vai, já que isso aqui é uma fração, né? É uma fração. É um número dividido pelo outro. É o que nós vamos descobrir agora. Quem são esses animais? Olha a malandragem. Você vai pegar a parte que repete junto com a parte que não repete. Né? Você observa que 46 está sendo repetido. Então você vai colocar lá, 546. Você vai subtrair da parte que não é periódica, que é só o 5. É o que vai em cima. Quando isso acontece. Essa parte que é periódica, que é o 46, ele é um número formado por dois algarismos, você coloca 2 noves embaixo. Por quê? Porque sim. Da parte que não é periódica, é o 5, ele é um número, é um algarismo. Ao invés do 9, você usa o 0. É o que vai embaixo. Vou dar depois, mais oportunidades, mais exemplos para você entender isso. E principalmente compreender que isso é uma maneira, uma das maneiras de fazer, na minha opinião, a mais fácil. Tá? E aí, o 2 vamos repetir. E agora é só fazer essa conta aqui, meu amigo. Tá? Vamos fazer aqui do lado. Então, isso aqui vai ficar com 2 mais 541, é isso, né? Sobre 990. Uma sominha entre frações. Né? Uma soma entre frações. Malandramente, você já pode multiplicar cruzado aqui. Ó. Né? Se fosse 1.000, daria 2.000, com falta 10, falta 20. Então, vai dar 1.980. Com mais 541 sobre 990. Isso aqui vai ficar quanto? 20, né? Então vai ficar 2.521 sobre 990. Tem lá isso aí? Tem, letra A, está lá. Tá? Em resumo, encontrar a fração de uma dízima periódica. É esse o tópico que nós abordamos no curso, com bastante ênfase, e esse é um tópico da matemática básica que é muito, mas muito importante. Muito importante. Porque no assunto de regra de 3 eu coloco o contexto tempo e velocidade, e aí, meu amigo, você vai ter um problema, porque não se arredonda tempo. Tempo você vai até nas frações dos segundos e, se precisar, nos milésimos. Não se arredonda tempo.
E se você não sabe esses artifícios de dado uma dízima periódica, encontrar a fração, porque através da fração é mais fácil você perceber as divisões do tempo, você tem um grande problema. Você vai errar muita questão, mas muita questão. E as bancas estão ligadas nisso. Tá? E percebeu-se não, isso é fruto, né, de uma situação real do ensino, que se você cobrar teoria, o aluno decora. Se você cobrar fórmula, o aluno decora. Agora, matemática, o carvão no papel aqui, ó, no braço eu quero ver, aí não tem calculadora. E aí, cobra matemática básica nas provas, tu vai ver que vai arrebentar todo mundo, porque não adianta decoreba. O cara vai ter que saber fazer o carvãozinho ali no papel. Entendeu? Então, fruto disso é só você olhar as provas mais recentes de todas as bancas, questões básicas, de regra de 3 no concurso para analista tributário da Receita Federal, da PRF 2013, 2 questõezinhas de regra de 3, meu amigo. Regra de 3. Então, cobra o básico que tu vai ceifar muito, porque não cobra teoria, definição, o cara decora, bota a continha no braço mesmo. Porque isso é a realidade. Faça uma experiência, você deve ter vivido já, vai no supermercado. Não é menosprezar ninguém, gente, é a realidade. Encare a realidade, sem preconceito. Você chega, às vezes, no operador do caixa, uma compra que custa R$4, 4 pila, a gente chama lá no Rio Grande do Sul 4 pila, eu dou 10 pila para o cara 10 menos 4, 6. Mas espera aí, tem que fazer 10 menos 4. Não, mas é que quando é dinheiro, daí eu, não é só aqui na calculadora. Quando é com dinheiro, eu só faço aqui na calculadora. Que vai que dá errado, né? Cara, pelo amor de Deus, as 10 menos 4 é 6 aqui na China, com calculadora, sem dinheiro, com dinheiro. Ou seja, a dependência é tão grande que você fica inseguro em contas básicas. Né? Você fica inseguro. Essa é a dependência da calculadora, da desgraça do celular agora também tem calculadora, bem no ícone. Parece um baita simples, calculadora aqui para ti. Qualquer coisa tu clica aqui que ela vai fazer conta para ti. Tá? E aí, quando chega no concurso, meu amigo, aí não tem calculadora. Tá? Beleza? Tá aí, banca ESAF, tudo bem que é uma questão antiga, mas tá aí, é uma banca renomada. ESAF é sempre uma banca que organiza muito bem suas questões. Um abraço, ESAF, tá? Pessoal da ESAF aí. São questões sempre muito admiradas por mim, porque são questões, não das outras bancas também, mas a ESAF são questões assim, bem inteligentes. Né? Olha lá. Vamos a mais questões? Eu vou pular para a questão 4, até porque a outra ali na sequência da banca CESP, se você entendeu aqui, você vai fazer com facilidade. Vamos pegar uma outra da CESP, que é a questão 4. Que horas que é o intervalo aí, tia? 10 horas. Questão 4. Olha lá. Uma questão modelo, todas as questões foram a dedo aí, tá? Escolhidas por mim, todas a dedo. Uma fábrica funciona em 3 períodos. 1/4 dos funcionários trabalha à noite. À noite, 1/4 dos funcionários. Muito bem. 1/3 pela manhã. Manhã, 1/3. E o restante à tarde. Tá? Então tem a tarde também aqui. Uma quantidade. São 60 os operários que trabalham à tarde. 60. Então está aqui, ó, 60 operários. Muito que bem. Aí. Quantos operários trabalham pela manhã? Está aí a questão para você sentar e resolver. Vou dar 1 minuto e meio, 2 no máximo. Eu já resolvo com vocês no quadro. Essa questão aqui, ó. Top.
Vamos lá, para nós ir para o intervalo, rapidinho. Ó, é 10 horas agora o intervalo, né? Pessoal, intervalinho, bolinho de cenoura com chocolate e suco de acerola com gelo. Aqui, pessoal do online, desculpa aí, tá? Pessoal, tem um bolinho de sei lá, beleza? Um intervalinho, depois do intervalo a gente volta resolvendo isso aqui. Beleza?